Ele conversando, foi buscando as informações até que Andrew Carnegie disse para ele, olha, eu vi que você é um jovem, eu não vou te pagar salário para isso. Você vai fazer um trabalho pessoal seu e depois você vai poder vender os frutos desse trabalho. Eu vou te dar, o que eu vou te dar? Eu vou te dar indicações, cartas, você vai falar para você se encontrar com essas pessoas. E ficou esperando a resposta de Napoleon Hill. Pela autobiografia de Napoleon Hill, e eu tenho o original escrito à máquina dele, e está no livro também A Roda da Fortuna. Ele levou 29 segundos para responder, ele disse sim. Você se tornar uma pessoa rica, e rica, quando se fala em rica, não é só rica de dinheiro, é rica espiritualmente, rica de conteúdo, rica de, enfim, uma pessoa abundante. Olá, boa noite, tudo bem? Como vai? Eu sou o Anderson e esse é o programa Ernesto Responde. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Marcial Conte Júnior, que é o CEO da editora Citadel, com grandes títulos para o mercado, na área de tecnologia, na área de negócios, na área de comportamento. A pauta da entrevista trata sobre a importância da leitura, como que a leitura altera a nossa mente e o nosso comportamento. E agora um recado especial para você. Se a sua empresa precisa de um ERP completo e robusto, consulte lá ERP Flex, que é o ERP do Ernesto. A ERP Flex é a empresa onde está depositado há mais de 60 anos de experiência do Ernesto Abercor. erpflex.com.br. Acompanhe agora a entrevista. Pessoal, hoje eu estou aqui com uma pessoa que de alguma forma me sinto ligado, porque ele trabalha com livros, e que é o Marcial Conte Júnior. Conte Júnior. Eu chamo ele só de Marcial, então, Conte Júnior. E ele é da Citadel, ele é editor executivo lá, e vai nos falar hoje sobre esse tema tão bacana, que são livros, de uma forma geral. Livros que, né, Marcial? Isso. Estão aí enfrentando a dura concorrência da internet, dos YouTube da vida. Mas eu acho que, como toda concorrência, né, Ernesto? E você sabe bem disso, como grande empreendedor que é, você sabe bem disso, toda concorrência ela sempre tem o lado positivo, e a gente tem que olhar para o lado positivo. Eu sou muito contra, Ernesto, esse negócio de ficar reclamando, lamentando, choramingando, isso não é comigo. O negócio é a gente tem muita oportunidade. Então, assim, se for pegar o caso da Citadel, a Citadel está crescendo esse ano 70%. 70%? 70% de crescimento nesse ano. Muitos grandes autores, né? Nós temos aí o professor Clóvis de Barros lançando muitos livros. Olha. Eu cuido pessoalmente da conta do professor Clóvis de Barros, eu sou o editor dele. Eu sou fanático pelo código Clóvis de Barros. Clóvis é um grande irmão, amigo. Nossa, o Clóvis é fenomenal. Vamos combinar já então, de antemão. Um dia você vai me levar pessoalmente, me avisa quando é que ele estiver, porque ele não é de São Paulo, né? É de São Paulo. Ah, é de São Paulo? São Paulo, mas ele viaja muito, ele viaja diariamente. Olha, a minha vida mudou com o Clóvis de Barros, posso te falar isso. A vida de todos nós. E eu tenho um grande orgulho de ser o editor do professor Clóvis de Barros, e a gente está criando livros e conteúdo. E ele, quantos livros ele já tem? Ao total ele tem mais de 40 livros. Conosco nós estamos indo, eu creio que seja o 9º ou 10º livro. E estão vindo mais 6 ou 7 livros. Uma curiosidade, porque até agora nunca li o livro dele, como tem tanto vídeo assim. Mas eu mando para você. E ele fala palavrão nos livros? Não, nos livros não tem palavrão. Não tem, mas ele tem uma linguagem. Ele usa uma linguagem no livro, ele é tão genial, a linguagem que ele usa nos livros, ele parece que você está ouvindo ele falar. Então ele conta histórias, ele tem aquela forma didática, porque na verdade o Clóvis, ele para mim é um dos maiores pensadores do Brasil, e sempre que eu digo isso, ele me corrige. Marcial, Clóvis o explicador, porque ele se auto-intitula o explicador, ele é o melhor explicador do Brasil.
Agora teve o evento dele, eu estive aqui, inclusive um dos motivos que eu vim para São Paulo, nessa semana, foi justamente por o evento dele. Foi um evento no Teatro do UOL. Vai ter outro no dia 28, mas eu acho que já está tudo lotado. Então, a partir de agora você está obrigado a me avisar sobre todos os eventos dele. Quer dizer, são presenciais, a gente pode ir lá assistir? Pode assistir. Tem alguns que são feitos pelo Espaço Ética, mas ele é contratado por empresas, né? Então, assim, certo. Esse ano, eu não sei o número exato, mas certamente ele deu mais de 300 palestras já. E só para detalhar, pessoal, talvez alguns não o conheçam, Clóvis de Barros Filhos, ele está na internet, você chega lá, digita Clóvis de Barros Filhos, e tem não sei quantas palestras lá no YouTube. Não, o Clóvis tem mais de 1 bilhão de visualizações, todos os vídeos dele. Ele realmente muda a sua vida. Clóvis de Barros Filhos. Mas além do Clóvis, você tem também eu tenho outras obras, principalmente aí qual que é uma obra bem conhecida de vocês? Não, eu tenho o Diabo. O Mais Esperto que o Diabo. Mais Esperto que o Diabo. Mais Esperto que o Diabo foi o livro que eu tive a alegria de traduzir. Eu fui o tradutor que trouxe o livro para o Brasil. Olha. E trabalhei para que o livro acontecesse no Brasil. Trabalhei muito, Ernesto. Eu bati muita porta, né? Recebi muitos nãos. Aliás, receber não é uma coisa fantástica. É muito bom receber não. Não, quando é um cliente aí que a gente está tentando vender, não acho muito bom. Não. Ernesto, veja bem, olha pelo seguinte lado. Cada vez que você recebe um não, isso eu aprendi com o Ri Levin, do Waze, que é meu grande autor e amigo também. Cada vez que você recebe um não, você vai descobrir, você vai pegar feedback para chegar ao sim. E quando você chegar a esse sim vai ser tão sólido que vai te ajudar a fazer isso escalar. Então vai ser um sim sólido, não vai ser um sim assim, meio humildezinho, meio medíocre, não, vai ser um sim de força. Então, eu recebi muito não, quando eu era jovem, de meninas que eu queria namorar. Opa! Mas isso é ótimo. Mas depois certo. Mas claro que tiveram sims, né? Muitos sims, né? Principalmente da Ilane, que é hoje minha atual esposa. Não foi fácil conseguir um sim dela, mas hoje eu estou muito feliz. Mas você com viu? ela. Foi um sim muito sólido. Exato. Quantos anos você está casado? Nossa, já faz tempo. Eu sou casado há 25 anos e sou cada dia mais apaixonado por minha esposa. Então... Vamos lá. Aí tem uma outra obra também que é muito importante, que é exatamente o Diabo. Bom, essa você já falou, o Diabo... O Mais Esperto que o Diabo. O Mais Esperto que o Diabo. Isso, essa obra é uma obra muito importante, Ernesto, e além de toda a importância que ela tem intrinsecamente ao seu texto, por que ela é importante? Ela é uma obra diferente de todas que Napoleão Hill fez. Eu vou dar um briefing aqui, até porque nós temos um tempo curto, e quem sabe numa próxima a gente faz um mais extenso até sobre Napoleão Hill. Mas assim, Napoleão Hill, quem foi Napoleão Hill? Napoleão Hill foi o precursor de toda essa filosofia do desenvolvimento pessoal, que ele chama de self-achievement e de personal development, que os americanos chamam, então desenvolvimento pessoal. Napoleão Hill nasceu em 26 de outubro de 1883, numa cidadezinha muito pequenininha, chamada Pound, que tinha mais ou menos 1.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas, pequena, e o que mudou a vida de Napoleão foram algumas coisas, mas eu vou citar a principal, que em 1908 ele entrevistou o Barão do Aço nos Estados Unidos, um cara chamado Andrew Carnegie. Esse cara era o Barão do Aço. Para ter uma ideia do tamanho da fortuna desse cara, ele vendeu tudo para o JP Morgan, para o JP Morgan, e na época o valor da venda foi o equivalente hoje a 400 bilhões de dólares. 400 bilhões de dólares. Foi o que ele botou no bolso na época. Muita grana. Então ele era o homem mais rico do mundo. Napoleão sentou-se, como eu estou sentado à sua frente, e ele estava trabalhando numa revista que era Bob Taylor, que era de um político, e a revista era sobre pessoas de sucesso. Então ele escrevia, ele era jornalista, ele queria estudar direito, e ele fazia reportagens sobre pessoas de sucesso. Um tema super atual. Um tema muito atual, sempre foi, né? Sempre foi. Como é. E aí, ele conversando com ele conversando,
foi buscando as informações até que Andrew Carnegie disse para ele, olha, eu vi que você é um jovem brilhante. Ele viu brilho nos olhos dele, ele viu força, viu tesão nos olhos de Napoleon Hill. E disse assim, eu tenho uma coisa muito importante, eu tenho uma provocação a te fazer. E, quem sabe, um convite. Eu já fiz para outros e outros não aceitaram. Eu quero entender por que é que algumas pessoas tornam-se ricas, prósperas, multimilionárias como eu, porque ele era um imigrante. Ele era um imigrante que veio de fora dos Estados Unidos, chegou com uma mão na frente e outra atrás e se tornou barão do aço. Eu quero entender qual é o mindset das pessoas, qual é o plano, o que essas pessoas colocam em prática, como elas pensam para chegar a se tornarem grandes milionários. E qual é? E por que algumas pessoas fracassam, entre aspas. Exato. E aí ele disse assim, eu já te respondo. Aí ele pegou o reloginho dele, de bolso, começou a marcar, e Napoleon Hill disse assim, mas tem uma coisa, eu não vou te pagar salário para isso. Você vai fazer um trabalho pessoal seu, e depois você vai poder vender os frutos desse trabalho. Eu vou te dar, o que eu vou te dar? Eu vou te dar indicações, cartas, você vai falar com Thomas Edison, com Henry Ford, com Firestone, com Kodak, com os principais caras da época, né? Você vai falar com todos, mas eu não vou te pagar salário, eu vou dar uma ajuda de custo e uma carta para você se encontrar com essas pessoas. E ficou esperando a resposta de Napoleon Hill. Pela autobiografia de Napoleon Hill, e eu tenho o original escrito à máquina dele, e está no livro também A Roda da Fortuna. Ele levou 29 segundos para responder e disse sim. Em 29 segundos, Napoleon Hill topou isso. Isso mudou a vida de Napoleon Hill. E agora, respondendo a sua pergunta, quem quiser conhecer o trabalho, os 17 princípios, início eram 13, e Napoleon Hill chegou a 17 princípios que, estatisticamente, garantia não existe de nada, mas são 17 princípios que, se você colocar em prática, dão grande chance de você se tornar uma pessoa rica. E rica, quando se fala em rica, não é só rica de dinheiro. É rica espiritualmente, rica de conteúdo, rica de, enfim, uma pessoa abundante. Então, esses 17 princípios estão todos muito bem explicados no livro que a Citadel publica, que se chama O Manuscrito Original de Napoleon Hill. Ali tem todo o trabalho desse. Que encontra em livraria. Não, encontra em tudo. O Manuscrito Original de Napoleon Hill. Legal. E também no livro Quem Pensa Enriquece, O Legado, que também é um livro fantástico. Também é dele? Também é dele. Ótimo. Também é Nós já dele. temos aí 2 sugestões de leitura para vocês. Tá? E porque assim, os leitores, eles procuram experiências práticas, né? Coisas que realmente eles vão usar no dia a dia. Perfeito, né? Ernesto. E como é que isso. você atende essa expectativa dos leitores? Quer dizer, esse é um livro, tem outros assim que realmente mostram o pulo do gato? Tem outros livros, e nós temos grandes autores também na Citadel. Nós temos aí o Tiago Nigro, nós temos o Joel J., nós temos o William Sanches, nós temos o Juliano Posati, nós temos o Juliano Pimentel, são grandes autores. Nós temos o Bruno Perini, nós temos o Charles Mendlovics, que é o economista sincero. Então, assim, grandes autores, grandes influencers e pessoas, assim, fenomenais que dão o pulo do gato. Se você pegar www.citadel.com.br, você vai ver que existe um catálogo muito rico e que o conteúdo, Ernesto, como todos assim, o que a pessoa que está, por exemplo, o que o nosso ouvinte agora, quem estiver ouvindo o seu podcast, que é de grande qualidade, o que a pessoa está esperando? Ela quer, na verdade, além do conteúdo que está ali, ela quer um plano prático para ela aplicar na sua vida. Ela quer, por que os cortes hoje são tão famosos e tão importantes? Porque a pessoa quer insights, coisas que ela diga assim, nossa, eu posso aplicar isso hoje, eu quero aplicar no meu trabalho, eu quero aplicar na minha vida pessoal, quero aplicar no meu relacionamento. Então, mencione mais alguns livros assim que você acha que nossos ouvintes deveriam ler. O que deveria ler? Vamos lá. Joe Dispenza. Título? Quebrando o hábito de ser você mesmo. Quebrando o hábito de ser você mesmo.
Exatamente. Vai quebrar o hábito de ser você mesmo? Quebrando o hábito de ser você mesmo. Esse livro é fenomenal. Está vindo aí, Clóvis de Barros, Projeto de Vida. É um livro novo, recém-lançado. Projeto de Vida é matéria extracurricular do ensino médio. E Projeto de Vida é um livro que está bombando. É um livro fenomenal. Ainda mais do Clóvis de Barros Filho. Do Clóvis de Barros, é um projeto de vida. O que significa o projeto de vida? É o seu propósito de vida, onde ele não te dá um caminho. Ele não diz assim, você vai nesse caminho. Jamais Clóvis vai fazer uma coisa dessa. E, na verdade, ninguém pode fazer isso. Não. O que as pessoas podem fazer é te ajudar a refletir para que você tome a decisão correta de qual caminho você quer seguir. E de qual é o seu melhor caminho, né? Você tem Joel J. com Padrões de Alta Performance, que é um livro que ele fez comentando o livro de Napoleon Hill. Nós temos o livro do Charles Mendlovics, né? 18 Princípios para Evoluir. É um livro fenomenal. Nós temos o livro do Bruno Perini, Em Nome do Povo. Como o casamento entre o Estado e moeda pode te deixar mais pobre. Legal. Muito legal. E o Tiago Nigro? Ele e a Maíra Cardi, que, aliás, a esposa dele, a Maíra Cardi, é um talento para escrita. Assim, esse livro dela vai arrebentar. O livro dela se chama O que se come no céu. O que se come no céu. O que se come no céu. É um livro é um livro sobre vida, é um livro sobre nutrição, não só cerebral, espiritual, mas também como nutrição em geral. Fantástico. E o livro do Tiago Nigro vai se chamar O Homem que Comprou o Tempo. É fenomenal. O Tiago Nigro, ele está muito presente na internet. Muito, né? Muito. Tem lá o seu programa e eu ouço muito ele também. Sim. E temos o William Sanches também, com o livro Em Mim Basta, Destrave o Seu Dinheiro. Assim, autores assim, os autores todos, eu não consigo citar todos os nossos autores aqui, mas todos os nossos autores são autores de grande qualidade. Então, se você entrar no www.citadel.com.br, você vai ver os livros, todos lá, são livros todos muito, muito, muito fenomenais. Você sabe que você está falando com tanta, com tanto ânimo essa questão de livros, eu estou começando a pensar em escrever mais um livro. O que falta? Porque faz tempo que eu não escrevo. Eu tenho aí meus livros sobre gestão empresarial, mas você sabe sobre o que eu estou pensando em escrever? Sobre a vida como ela é. O problema todo é que um livro ele tem que ter pelo menos 100 páginas, né? Não, mas a quantidade de páginas, Ernesto, pouco importa. O importante é o conteúdo. Então, eu já digo para você o seguinte, já digo aqui, em público, você já tem editora. Eu admiro muito o seu trabalho, você como empreendedor, você já tem editora. Mas o difícil mesmo é você completar aí 100, 200 páginas, né? Não é, posso discordar? O conteúdo que você tem nessa mente brilhante, você consegue colocar 10 mil páginas. O que precisa é só um editor para te direcionar. Legal, me animou. Com um editor te direcionando, e eu tenho uma equipe, sim, a Citadel tem uma equipe fenomenal. Eu sou um dos editores, nós temos outros editores. E aí eu coloco o André Fonseca, que é o nosso diretor editorial, um cara fantástico, fenomenal. Coloco o Magno, direcionando o seu trabalho. O que tem de conteúdo aí, Ernesto? Dá para fazer 10 mil páginas. Dá para escrever 3, 4 bíblias. Já conseguimos mais um feito. E esse desdobramento, quer dizer, como é que é o seu plano de ação de 21 dias? De Napoleon Hill, né? Não é meu. O que tem aqui é o seguinte, mais esperto que o diabo. Para quem já leu e para quem não leu ainda, eu sugiro a leitura. Foi o livro que mudou a minha vida. Foi um livro, ele é um livro totalmente diferente dos outros livros de Napoleon Hill, onde ele aborda conceitos muito práticos e onde foi um livro que ficou escondido por 73 anos. 73 anos, assim, quase um século escondido. Por quê? Porque você imagina, Ernesto, imagina comigo. Napoleon Hill morando em Wise, Virgínia, né? Wise, no interior da Virgínia, Montanhas Apalaches. Presbiteriano, ortodoxo.
Imagina um cara escrever um livro dizendo que falou com o diabo. O diabo? Com o diabo. Fez uma entrevista com o diabo, onde Napoleão Hill alega, e aí cada um tira as suas conclusões. As pessoas me perguntam, Marcial, você que é amigo do neto de Napoleão Hill, eu sou mentorado do presidente mundial da Fundação Napoleão Hill, 2 vezes por ano eu vou lá falar com ele, sou mentorado dele, sou amigo do neto de Napoleão Hill, da família de Napoleão Hill. Eles perguntam, mas Marcial, essa história aconteceu ou não aconteceu? Aí eu pergunto, cada um tira a sua conclusão. Cada um tira a sua conclusão, tem que ler o livro. Então, leia Mais Esperto que o Diabo. Você vai entender que Napoleão Hill já arranca dizendo o seguinte, o medo é uma ferramenta idealizada pelo diabo para quê? Para alienar o homem. E quando a pessoa está alienada, o que acontece com a sua mente? Ele perde a sua mente. Toda vez que você está com medo, você congela. No momento que você congela, o que acontece com a sua mente? Você sai do ar e você fica sob influência de qualquer um que queira te levar para qualquer lugar. E aí vem o alienado. E em inglês, eu traduzi como alienado, foi muito legal, porque quando chegou nessa parte da tradução, a palavra em inglês era drifter, que seria, né, seria um substantivo. O que seria o drifter? Seria uma pessoa que vai de acordo com a maré, uma pessoa que fica à deriva. Né? To drift é estar à deriva. Eu precisava de um, né? Eu precisava de um nome. E aí que surgiu, então, o alienado. Quem é o alienado? O alienado é aquele que usa a droga, que usa o álcool, que usa o jogo de azar, que usa todos os subterfúgios que o diabo fornece para que você perca o controle da sua vida. E no momento que você perde o controle da sua vida, você deixa de ser o senhor do seu destino. Certo. Você aliena para o outro tomar as decisões da sua vida. E aí você perde o rumo. Se eu escrever um novo livro, a frase mais importante, sabe qual vai ser? Na dúvida, faça. Perfeito. Aliás, podia até ser o título do livro. Na dúvida, faça. É muito bom. Porque realmente, pessoal, quantas vezes a gente tem um projeto, tem uma ideia magnífica, que evidentemente tem dificuldades para cumprir, né? Tudo é difícil, e aí você não faz. Você fica naquela, vou fazer quando der tempo, quando eu puder, e não faz. Olha, e fica em dúvida. Ernesto, então a frase, na dúvida passa. Ernesto, o aprendizado que eu tive com o meu amigo, hoje ele é meu amigo pessoal, sou editor dele, o Uri Levin. Uri Levin, fundador do Waze. Fundador do Waze. Fundador do Waze. Meu amigo, ele é israelense, um cara fantástico, genial. E o livro dele chama-se Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Olha que interessante. Apaixone-se, o livro está estourando entre os mais vendidos da Amazon. Estourando. Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Vou ler. Você vai ganhar aqui de presente. A Citadel vai mandar uma caixa para você de livros. Então, assim, apaixone-se pelo problema. Então, assim, a gente pode, inclusive, combinar um podcast com o Uri quando ele estiver no Brasil. Posso trazer Ele fala português? Não, só inglês. Bota um tradutor aí. Não, eu fico de tradutor. Tá legal. Sem problema. E aí nós podemos, assim, o que ele alega? O que eu aprendi com ele? Muito importante. Você tem um projeto. Você sabe como é que começou o Waze? É um mapa vazio. Você pegar o livro, está lá, a tela. Ele é engenheiro de software, mas começou com um espaço vazio. Então, os carros baixavam o Waze, ele liberou o aplicativo, cheio de bug, na época, né? Do jeito que dava, com o mínimo viável. Ele diz, a palavra que ele mais usa é assim, good enough, que significa bom o suficiente. Bom o suficiente, ou seja, se estiver bom o suficiente, lance, é o que você está dizendo. Na dúvida, faça bom o suficiente e vá. Mas não está perfeito. Não tem perfeição. A perfeição ela é buscada, a perfeição é uma ilusão. Ela não existe, ela é uma busca constante. Aliás, estou lançando o livro do Barão do Aço do Brasil, Dr. Jorge Gerdau. Estou lançando o livro do Jorge Gerdau,
tive a alegria e o prazer de ser o editor dele. O Túlio Milman foi o organizador do conteúdo, que é um jornalista fantástico lá do Rio Grande do Sul. Jorge Gerdau, o Barão do Aço. Mas voltando ao Waze, pessoal, eu sempre digo, de todos os produtos que já inventou, evidente, se inventou aí produtos hoje físicos, assim, espetaculares, que realmente resolvem um monte de problemas e tal. Mas, do ponto de vista de inteligência, a forma como foi feito, a forma como responde, a forma como dialoga com você, sem dúvida, para mim, é o Waze. Fenomenal. Porque, além de... Esse trabalho certamente foi feito através de satélites, né, que pegaram aí como é a nossa cidade, a perfeição com que as ruas de São Paulo são traçadas no Waze, e as dicas que ele dá, e principalmente, o negócio que o tempo que ele calcula que você vai levar. Eu saio aqui da Zona Norte, vou uma vez por semana para a Zona Sul, e leva 1h30, mais ou menos, na média. Sim. Que eu vou naquele horário de pico. É impressionante, pô. Eu estou saindo de casa, o Waze chega lá e fala assim, vai levar 1h e tanto. Isso. E acerta. Ele leva. E durante o caminho, às vezes, ele vai mudando. Ó, mudou. Isso. E ele vai dando rotas. Vai dando rota. Você sabe qual é a grande inteligência por trás dele? Foi justamente que o Uri Levine, ele usou a inteligência artificial lá no início da fundação do Waze. Como? Porque o próprio usuário, então o que ele fazia? Os mapas eram feitos com o auxílio do GPS e mais o usuário, os dois. Então, ele via que uma rua, os carros iam só para o sul, é porque era uma rua de uma via só, uma mão só. Certo. Então, ou seja, o próprio andar do aplicativo no celular traça a rua, traça o mapa. Então, isso é feito através de satélites? É tudo satélites. Tudo satélites. Tudo satélites. Os satélites acompanham Sim, todo o movimento. Sim. E vai mudando de Vai mudando tudo. E aí o que acontece? A frase que ele sempre usa é assim, se tiver bom o suficiente, lance. Se tiver bom o suficiente, faça. Ah, mas não está perfeito. Faça. Por quê? Porque com o feedback que você tem, você vai melhorando. E você vai ajustando. Então, assim, o que é muito melhor? Não é muito melhor você lançar quando tiver menos gente, porque as pessoas dizem assim, eu só vou lançar quando tiver uma massa crítica mínima. Tiver 1000 usuários. Não, lança com 10. Porque se tiver o bug, são só 10 usuários que vão ter o bug e vão te responder. Certo. Então, é uma inteligência tremenda, é uma genialidade. É fantástico. Que outro livro assim que você poderia sugerir para os nossos ouvintes? Um livro que eu posso sugerir muito é o Quem Pensa Enriquece o Legado, eu já falei dele, mas esse livro é fenomenal, por quê? Porque tem todo o trabalho de Napoleão Hill, e com o trabalho de Napoleão Hill ele está com exemplos práticos do dia a dia. Mas o livro que eu gostaria, e que eu gosto, assim, que eu acho que seja, assim, que é muito importante para começar, é Mais Esperto que o Diabo, e depois leia o Mais Esperto que o Diabo 2. Por quê? Porque o Mais Esperto que o Diabo 2 tem uma lição prática, tem exercícios, e ao final você vai respondendo perguntas. E as perguntas foram muito bem elaboradas para entender o quanto você está alienado e o quanto você não está alienado. E aí as pessoas me perguntam, Marcelo, como é que funciona esse negócio da alienação? A pessoa que lê Napoleão Hill, a pessoa que pratica Napoleão Hill está livre da alienação? Nunca. Por quê? Porque tem uma frase que eu uso aqui, eu fiz o epílogo dele e fiz um capítulo especial que eu escrevi. E aí eu uso uma frase ali, que é assim, uma frase de Jesus, que diz assim, sede sóbrios e vigilantes. Sim. O diabo é como um leão que ruge, sempre à espera de sua próxima presa. Ou seja, o diabo está sempre a nos tentar e as alienações estão sempre à nossa frente para nos tirar do caminho. Então nós nunca estamos prontos, nós nunca estamos blindados. A pessoa diz, eu sou blindado. Não, ninguém é blindado. Nós temos que estar sempre vigilantes. E vigilantes de onde? Do nosso pensamento. Porque é aí que está as grandes realizações, todas começaram onde? Na mente de um homem, ou de vários homens. Então, a nossa mente, ela tem que estar sempre vigilante, pronta para agir,
pronta para responder, pronta para se defender e pronta para lutar, porque a vida é uma luta constante. E eu acho que um conselho que a gente pode dar aqui para as pessoas é que, por menos que você ache que você não tem uma mente brilhante, você tem. Porque a mente brilhante nada mais é do que um desenvolvimento de uma ideia que você achava maluca, aí você resolveu levar adiante e conseguiu fazer. Então, muitas vezes eu falo, nossa, eu fiz isso. E no começo nunca achava que ia conseguir. Mas, Ernesto, pensa o seguinte, imagina que um engenheiro tenha projetado há 15 anos atrás, é o seguinte, olha, agora, a partir de agora todo mundo pode, de onde quiser, falar por vídeo. Quem que ia acreditar nisso? Quem que ia acreditar? Iam colocar o cara no manicômio. Esse cara é maluco. Quer dizer, todas as grandes criações, né? Um dos diretores dessas grandes, eu não lembro de qual delas, não sei se foi da MGM, eu não sei de qual delas que foi, quando tinha o cinema mudo, que era só cinema mudo, disse assim, quem é que vai querer ouvir um artista falar? Então, a revolução, né? Então, assim, todas as grandes mudanças aconteceram e foram disruptivas porque alguém teve coragem. E aqui entra uma coisa muito importante, Ernesto. Napoleão Hill cita no Mais Esperto que o Diabo 2 e no 1 fala muito também, que é o medo. Qual é a principal ferramenta que o diabo usa para te alienar? O medo. Porque quando a gente está com medo, a gente está congelado. Nós estamos parando para pensar. Não faz nada. Você não faz nada, você não executa. Na dúvida, você não ultrapassa. Na dúvida, você entra num quarto escuro, fecha, e aí? Você se fecha e você não consegue desabrochar aquilo que está dentro de você. Então você tem que ter coragem de falar, coragem de exprimir. Na dúvida, faça. Na dúvida, faça. Tá aí, ó. Tá aí. Muito bom. Eu acho que essa entrevista de hoje vai influenciar muito a sua vontade de ler, porque leitura de livros realmente é uma coisa fantástica. Muita gente não faz isso, não tem esse costume, esse hábito, porque nunca leu muito, e, no entanto, é realmente na leitura de livros que você se concentra mais, que você aprende mais, que você realmente aproveita aquilo que está contido naquele livro. E pensa comigo, Ernesto, assim, quando você assiste um podcast que é muito legal, quando você assiste um filme que é muito legal, quando você ouve um podcast, muito legal, mas o livro especificamente ativa áreas do cérebro que não são ativadas por nenhum outro meio ou canal, porque você tem que tanto racionalizar quanto imaginar. Então você tem que imaginar. Então escreve uma cena no livro, escreve uma situação no livro. Você tem que imaginar aquela situação. E isso faz com que você melhore, com que você irrigue mais o seu cérebro, porque o cérebro é como um músculo. Ele precisa dessa irrigação. Então as pessoas dizem assim, principalmente de jovens, né? Jovens, o jovem lá, ele é muito acanhado e tímido. Ele não é tímido e acanhado, é que muitas vezes ele não tem conteúdo. Exato. Você pega uma pessoa numa roda, ela não conhece, ela vai ficar quieta, ela vai ficar tímida, acanhada. Agora, pega esse mesmo jovem aí e coloca ele para falar de jogo de internet. Ele vai dar aula, ele vai dar uma palestra. Então, e o livro você normalmente lê sozinho, às vezes na cama, então é fácil você meditar sobre o que você está lendo, né? Quer dizer, você realmente parar a leitura e meditar sobre aquilo que você acabou de ler. Aquilo que eu te falei no início, Ernesto, quando as pessoas vão para o trono, no passado todos levavam um livro. Eu sigo hoje treinando para levar um livro para o trono. Então, assim, leve uma dica do Marcial, editor. Leve um livro para o trono. Deixe o celular de fora do banheiro. Exatamente. Então, leve um livro para o trono. Leia. Fica lá 2 horas. Nem que seja, não precisa nem ficar 2 horas. Mas que seja 10, 15, 20 minutos. Leia o livro. Leve um livro para o trono. Marcial, muito obrigado pela sua presença aqui. E eu vou te presentear com um livro. Oh! Aliás, 2 livros. Que maravilha. Isso é o melhor presente que alguém pode ganhar, um livro. É Dicas de Como Chegar Lá. É um livro curtinho, com muita imagem, em Muito que legal. eu dou umas dicas aí de como você levar uma vida boa. Muito bom. Conto um pouco da minha história, da história da Microsiga, da TOTUS, da RPFlex.
Muito Esse bom. Muito é obrigado. muito legal. Lerei com muito carinho. Parabéns. É leitura em 2 horas você lê. Parabéns pela tua história, parabéns pelo teu empreendedorismo, parabéns por essa tua forma assim muito intensa de viver e de propagar conteúdo. Parabéns. E agora com esse Ernesto Responde está sendo muito bom. Conta comigo aí. Outro livro é um livro que foi feito pelas fotos que meu pai tirou. Opa. Eu e minha irmã e várias outras pessoas ajudaram a montar esse livro. Muito bom. E tem fotos de São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, legal. daquela época, Que legal. década de 50 e 60. Que legal. Muito, Então, esse aqui também é muito obrigado. Recebo com muito carinho. E vou te dar agora mais um presente, que é novo, que é um diário. Diário. Muito bom. Para você escrever As ideias. todas as coisas importantes que acontecem na sua vida. Muito bom. Não vai fazer um diário como minha mãe fazia. Ontem eu fui no clube e almocei lá. Ontem eu fui no clube e almocei lá. Ontem eu fui no clube. Não, só fatos importantes. Esse diário aqui, eu quero que você faça com que ele dure pelo menos 5 anos. Que bom. Mesmo tendo uma vida agitada como você tem. Então, tá Porque bom. você só vai anotar aqui Só coisas importantes. grandes insights. Muito E para obrigado. fazer isso, você vai também ganhar uma Muito caneta. obrigado. Muito obrigado, Ernesto. Falou? Muito Forte obrigado a abraço. você. Até a próxima.